Na superfície da Lua, tínhamos apenas um motor de ascensão. O fogo precisava acender e ele tinha que produzir a força certa na direção correta. Quando essas coisas não funcionavam bem, eles estavam mortos. No verão de 1969, um evento incrível aconteceu que mudou o curso da história para a América e a corrida espacial. Quase 10 anos antes, a União Soviética chocou o mundo ao enviar o primeiro satélite ao espaço. Em 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11 alcançou o que parecia impossível. No entanto, o astronauta da Apollo 11, que realizou uma missão secreta na Lua, acaba de quebrar o silêncio e chocar a todos. Quais segredos estão escondidos na Lua, esperando para serem descobertos? Junte-se a nós enquanto desvendamos alguns dos fatos arrepiantes sobre as missões Apollo 11. Corrida para a Lua. Na década de 1960, houve uma grande corrida entre a União Soviética e os Estados Unidos para chegar à Lua primeiro. O presidente Kennedy fez um famoso discurso em 1961, dizendo que os Estados Unidos queriam ir à Lua, mas a União Soviética manteve seus planos de ir à Lua em segredo até muito mais tarde, admitindo isso em 1989. Embora negassem publicamente, os soviéticos estavam trabalhando duro em seu programa Luna, que continuou mesmo após os americanos terem pousado com sucesso na Lua em 1969. Em vez de enviar pessoas à Lua, como os americanos fizeram com a Apollo 11, a União Soviética se concentrou em enviar robôs e espaçonaves não tripuladas, como as missões Luna. Essas missões tinham objetivos diferentes, como orbitar a Lua, fazer pousos suaves e trazer amostras de volta. No entanto, o programa soviético Luna enfrentou muitos problemas como falhas, problemas com os foguetes e falta de recursos financeiros. Um grande fracasso foi quando a espaçonave Luna 50 caiu pouco antes de a Apollo 11 pousar com sucesso. Resumindo, os Estados Unidos chegaram à Lua primeiro e venceram a corrida espacial. O programa Apollo, que visava pousar humanos na Lua, era muito caro. O governo dos Estados Unidos, já com pouco dinheiro, não estava ansioso para continuar financiando mais missões lunares. Criar novas tecnologias e espaçonaves para missões lunares custaria uma quantia enorme de dinheiro. Além disso, após o primeiro pouso na Lua, com a Apollo 11, as pessoas não estavam mais tão entusiasmadas com a ideia de ir à Lua. Elas achavam que pousar na Lua era algo incrível, mas mais um símbolo do que algo muito importante para a ciência. Isso tornou menos urgente para a NASA continuar voltando à Lua. A NASA decidiu se concentrar em outras coisas, como o programa do ônibus espacial e a exploração mais próxima da Terra, como a órbita terrestre baixa. No final das contas, usar espaçonaves repetidamente é mais barato do que ir à Lua toda vez. Eles tinham outros grandes projetos para se preocupar, como o telescópio espacial Hubble e a Estação Espacial Internacional. Na época em que o programa Apollo estava acontecendo, também era uma grande questão por causa da política. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam em uma grande rivalidade chamada Guerra Fria. Pousar na Lua mostrou que os Estados Unidos eram muito avançados tecnologicamente, mas, uma vez que fizeram isso, a necessidade de continuar indo à Lua meio que desapareceu. Embora as missões Apollo nos tenham ensinado muito, algumas pessoas se perguntaram se havia muito mais a aprender voltando. A NASA já havia coletado rochas e dados da Lua, então alguns cientistas achavam que não havia muito mais a ganhar. Como ir à Lua era arriscado, houve um incidente assustador na Apollo 13, e embora a tecnologia tenha melhorado, ir ao espaço ainda era perigoso. As pessoas começaram a se preocupar mais com a segurança, e se algo ruim acontecesse no espaço, isso poderia causar muitos problemas políticos. Mesmo hoje, ir à Lua ainda é difícil. Custa muito dinheiro e a segurança é uma grande preocupação. Algumas pessoas se perguntam se isso vale a pena cientificamente, mas há novos planos para voltar à Lua. Os foguetes Saturno V estavam perto de explodir no final da década de 1960, quando as pessoas estavam apenas começando a explorar o espaço. A NASA tinha um plano incrível. Eles queriam enviar humanos à Lua. Para isso, construíram um foguete enorme chamado Saturno V. Esse foguete era uma verdadeira potência, projetado para levar astronautas além da atmosfera terrestre e até a Lua. O Saturno V era como o astro da frota da NASA, desempenhando um papel crucial no programa Apollo durante as décadas de 60 e 70. Além de levar astronautas à Lua, ele também ajudou a lançar a estação espacial Skylab em órbita ao redor da Terra. O Saturno V tinha uma altura impressionante de 363 pés, 110 metros. Totalmente carregado com combustível, pesava incríveis 6,2 milhões de libras, 2.800 toneladas,
tornando-o uma das máquinas mais pesadas já construídas. E quando era acionado, produzia incríveis 34.500.000 newtons de empuxo no lançamento, o suficiente para energizar dezenas de cidades. E quando se tratava de carregar cargas, o Saturno V era uma fera, capaz de lançar mais de 130 toneladas em órbita terrestre. Quando se tratava da Lua, ele ainda podia carregar impressionantes 50 toneladas. Os primeiros voos de teste do Saturno V foram experiências tensas, com a Apollo 4 e a Apollo 6 sendo lançadas sem astronautas a bordo. Essas missões tinham como objetivo colocar o foguete à prova, garantindo que ele estivesse à altura da tarefa de levar humanos ao espaço. Mas não foi até a Apollo 8 que o Saturno V levou sua primeira tripulação à órbita ao redor da Lua. Embora eles não tenham pousado, os astronautas da Apollo 8 fizeram história como os primeiros humanos a ver o lado oculto da Lua com seus próprios olhos. Missões subsequentes como Apollo 9 e Apollo 10 continuaram a expandir os limites do possível, testando novas espaçonaves e procedimentos em preparação para um pouso lunar. Então, em 1969, veio o momento que o mundo estava esperando, a Apollo 11. Com a ajuda do Saturno V, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros humanos a pisar na superfície lunar, enquanto Michael Collins orbitava acima no módulo de comando. Mas o Saturno V ainda não havia terminado. Ele continuou a lançar mais missões para a Lua, incluindo a Apollo 12, 14, 15, 16 e 17, cada uma construindo sobre os sucessos das anteriores. Mesmo quando as coisas não saíram como planejado, como durante a famosa missão Apollo 13, o Saturno V provou sua confiabilidade, retornando a tripulação em segurança à Terra, apesar de um quase desastre. A grande declaração de Neil Armstrong ao pousar na Lua perdurou no tempo, ecoando através da história. No entanto, a famosa frase, "um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade", pode ter sido ligeiramente alterada. O próprio Armstrong disse mais tarde que ele havia dito, "um pequeno passo para um homem". A diferença surgiu de um problema no áudio durante a missão Apollo 11. O importante em um homem supostamente não foi ouvido, levando à citação errada que perdurou por anos. Esse pequeno erro gramatical causou muito debate e exames cuidadosos, com Armstrong falando sobre isso em 2006. Então, surge Peter Shanford, um programador de computador meticuloso que examinou de perto a gravação de áudio. Seu estudo encontrou um som rápido e indistinto entre as palavras para e homem, sugerindo que Armstrong, de fato, incluiu o importante em sua famosa fala. A princípio, pode parecer sem importância se Armstrong disse um homem ou não, mas no contexto da corrida espacial e das esperanças da humanidade, cada palavra dita por Armstrong era muito importante. A histórica aterrissagem na Lua. Explorar a Lua não era o principal objetivo. O presidente Kennedy desempenhou um papel fundamental no início da missão Apollo em 1961, que tinha como objetivo levar humanos à Lua. Essa decisão é frequentemente vista como corajosa e visionária. Kennedy declarou que os Estados Unidos alcançariam a Lua antes do final da década de 1960. No entanto, Kennedy não estava interessado em explorar a Lua apenas por gostar disso. Ele via essa empreitada como uma maneira de obter vantagem durante a Guerra Fria. O progresso da União Soviética no espaço, como o lançamento do satélite Sputnik 1 e a viagem espacial de Yuri Gagarin, fez com que os Estados Unidos se sentissem ameaçados. Kennedy enxergava a Lua como uma oportunidade para os Estados Unidos demonstrarem sua força, chegando lá antes dos soviéticos. Embora a NASA não tivesse tudo o que precisava, ela se superou. Muitas pessoas trabalharam arduamente para cumprir os prazos apertados estabelecidos por Kennedy. Mais tarde, documentos secretos revelaram que o principal objetivo de Kennedy era mostrar às indústrias e o poder político dos Estados Unidos por meio da exploração lunar. O projeto Apollo tornou-se um símbolo da tecnologia avançada dos Estados Unidos e da crença em sua ideologia durante a tensa era da Guerra Fria. Os Estados Unidos chegaram à Lua antes da União Soviética, apesar de os soviéticos terem começado na frente na exploração espacial. Isso ocorreu porque o governo dos Estados Unidos deu à NASA muito dinheiro, permitindo que ela realizasse grandes projetos como o Apollo. Os Estados Unidos também melhoraram rapidamente sua tecnologia de foguetes e o design de espaçonaves durante a década de 1960. Os programas anteriores da NASA, Mercury e Gemini, ajudaram bastante ao fornecer experiência e conhecimento valiosos. Quando o presidente Kennedy disse, em 1961, que os Estados Unidos colocariam um homem na Lua antes do final da década, parecia um grande objetivo, mas era realista.
Os Estados Unidos usaram nova tecnologia, missões bem-sucedidas e planejamento cuidadoso para finalmente alcançar a incrível façanha de levar pessoas à Lua com a missão Apollo 11 em 1969. Enfrentou muitos desafios que quase se transformaram em desastres. Neil Armstrong e Buzz Aldrin, os astronautas da missão, encontraram um problema crítico após sua histórica caminhada lunar. Enquanto se preparavam para retornar ao módulo de comando, descobriram que um interruptor vital, chamado de disjuntor do braço do motor, estava quebrado. Esse interruptor era crucial para armar o motor que levaria o módulo lunar de volta à órbita. Sem ele, eles não poderiam deixar a superfície da Lua. Aldrin usou uma caneta de ponta de feltro para empurrar o interruptor quebrado para a posição fechada, improvisando uma solução para ativar o disjuntor do braço do motor. Esse conserto improvisado garantiu que o braço do motor estivesse pronto para disparar quando necessário. Apesar desse sucesso, os desafios deles estavam longe de terminar. Após uma jornada que durou 195 horas, 80 minutos e 35 segundos, a Apollo 11 pousou no Oceano Pacífico para a recuperação. No entanto, o mau tempo fez com que a espaçonave aterrissasse 13 milhas além do planejado em relação ao navio de recuperação USS Hornet. Muitas pessoas ficam fascinadas com a ideia de que alienígenas possam representar uma ameaça à exploração espacial, com alguns acreditando que a NASA está escondendo essa informação. De acordo com essa teoria, encontros com seres extraterrestres durante missões espaciais levaram agências como a NASA a parar de explorar o espaço ou a manter esses encontros em segredo. Os defensores da teoria da conspiração sobre a ameaça alienígena afirmam que a NASA e outras agências espaciais encontraram civilizações alienígenas altamente avançadas durante suas missões, sejam tripuladas ou não. Eles argumentam que esses encontros revelaram intenções hostis e tecnologia muito além da compreensão humana, levando as autoridades a esconder essas informações do público para evitar pânico generalizado. Essa teoria sugere que a NASA, possivelmente trabalhando com outras agências governamentais, escondeu evidências de encontros alienígenas para evitar causar caos na sociedade. Os defensores argumentam que, se o público soubesse sobre a potencial ameaça alienígena, a confiança na exploração espacial e no progresso científico seria abalada. Alguns apontam para incidentes como as missões Apollo ou as missões de exploração robótica, alegando que evidências de encontros extraterrestres existem, mas foram deliberadamente ocultadas. A NASA, no entanto, opera como uma agência civil com princípios de abertura e transparência. Sua missão inclui a descoberta científica, a inovação tecnológica e a divulgação de conhecimentos ao público e à comunidade científica internacional. Apesar disso, alguns permanecem céticos e questionam se a NASA é realmente transparente sobre qualquer potencial encontro com seres extraterrestres. A ideia de que coisas estranhas na Lua estão nos impedindo de explorar o espaço tem chamado muita atenção ultimamente. As pessoas que acreditam nessa teoria dizem que coisas misteriosas na Lua, como edifícios estranhos ou acontecimentos incomuns, estão dificultando nossa exploração e fazendo com que as agências espaciais não queiram voltar para lá. Uma coisa que eles mencionam são as estruturas e objetos estranhos na superfície da Lua que podemos ver em fotos de diferentes missões. Eles pensam que essas coisas podem ser sinais de alienígenas ou de humanos muito inteligentes fazendo algo lá em cima. Algumas pessoas dizem que astronautas e agências espaciais viram coisas assustadoras durante missões anteriores ou em fotos tiradas por satélites, e é por isso que eles pararam de voltar para lá. Eles acham que talvez tenham visto alienígenas ou algo mais que os fez parar de explorar. Essas pessoas acreditam que os governos estão escondendo essas coisas para evitar que as pessoas entrem em pânico ou para proteger seus interesses. Eles dizem que, se soubéssemos sobre essas coisas estranhas na Lua, talvez não quiséssemos mais explorar o espaço ou poderíamos descobrir segredos sobre alienígenas ou novas tecnologias. Mas existem outras razões pelas quais não estamos voltando para a Lua agora. Não é apenas por causa de coisas estranhas lá em cima. Dizem que é principalmente por causa de dinheiro, mudanças de prioridades e da dificuldade de enviar pessoas ao espaço. Algumas agências espaciais estão se concentrando em explorar Marte ou em encontrar maneiras de utilizar recursos no espaço. Cientistas estão sempre estudando a Lua. No entanto, já enviaram muitos robôs para observá-la e tiraram toneladas de fotos e dados. A fronteira futura da exploração lunar.
Nas últimas décadas, o campo da exploração espacial mudou muito com o surgimento de empresas privadas de espaço. Em vez de depender apenas da NASA, empresas como SpaceX, Blue Origin e United Launch Alliance tomaram o centro das atenções. Elas construíram foguetes poderosos, capazes de viajar longe no espaço, desafiando a liderança de longa data da NASA nas viagens espaciais. O Falcon Heavy da SpaceX, que foi lançado em 2018, é conhecido como o foguete mais poderoso em funcionamento já construído. Mas ele não está sozinho. Outras empresas, como a United Launch Alliance e a Blue Origin, também estão na corrida, criando foguetes de grande capacidade que podem competir com o próprio Sistema de Lançamento Espacial, SLS, da NASA. Embora esses foguetes privados possam não igualar o poder absoluto do SLS, eles representam uma concorrência séria. Alguns até acreditam que essas empresas privadas podem tornar o desenvolvimento de foguetes da NASA obsoleto. No entanto, a NASA discorda. Em vez de ver essas empresas como concorrentes, a NASA as vê como parceiras em uma missão compartilhada. A NASA imagina um futuro em que ambos os setores trabalhem juntos, utilizando os pontos fortes uns dos outros para alcançar objetivos comuns. Por exemplo, a NASA planeja usar empresas comerciais para construir e operar veículos lunares. No entanto, as opiniões públicas sobre a exploração espacial mudaram. Enquanto a NASA ainda apoia sua visão de exploração espacial, muitos americanos estão cada vez mais céticos sobre a necessidade e a importância de retornar à Lua. Alguns argumentam que a NASA deveria se concentrar em problemas globais urgentes, como as mudanças climáticas, usando suas habilidades em tecnologia de satélites e pesquisa científica. À medida que pessoas de diferentes países e empresas privadas mostram mais interesse em explorar o espaço, muitos se perguntam por que estamos fazendo isso e quais benefícios isso pode trazer. Uma grande ideia é se tornar uma espécie que explora o espaço pode melhorar a vida de todos. Há muita conversa sobre a mineração no espaço, especialmente na Lua. Existem boas razões para acreditar que isso pode acontecer nas próximas décadas. Um aspecto empolgante da mineração na Lua é uma substância chamada hélio 3. Este material é raro na Terra, mas abundante na Lua. O hélio 3 pode ser um divisor de águas, pois pode ser usado em reações nucleares muito limpas. Essas reações poderiam ajudar a produzir energia, tratar doenças e detectar radiação. A superfície da Lua está coberta por uma camada de material solto, chamado regolito, que é rico em hélio 3. Isso torna a ideia de extraí-lo bastante atraente. Mas não é apenas o hélio 3 que desperta interesse. A Lua é rica em vários materiais úteis, como metais, ferro, titânio, alumínio e outros. Esses metais são comuns na Terra, mas obtê-los da Lua pode ser mais fácil e poderia ajudar a estabelecer bases lá. A partir desses minerais, podemos produzir oxigênio, hidrogênio e água, que são essenciais para a vida e para o abastecimento de foguetes. A Lua também possui elementos de terras raras, que são cruciais para a fabricação de dispositivos eletrônicos e baterias. Esses elementos não são raros na Terra, mas são difíceis de encontrar e extrair porque estão espalhados no solo. Mineração na Lua poderia ser melhor para o meio ambiente e fornecer uma fonte mais confiável desses recursos valiosos. Muitos países como China, Estados Unidos, Europa, Índia e Rússia estão interessados na mineração lunar. Até mesmo empresas privadas estão olhando para a oportunidade de se envolver. Mas ainda não existem regras sobre mineração no espaço. As leis espaciais existentes não dizem muito sobre quem pode possuir o que ou onde podem escavar. Portanto, se começarmos a minerar na Lua, precisaremos decidir quem tem o direito de fazer o que e quem possui o que encontrar. Se decidirmos voltar à Lua, provavelmente não será apenas para uma visita curta. Pode ser para uma estadia longa, talvez até para estabelecer lares por lá. Durante a jornada final à Lua, antes do pouso histórico, algo muito estranho aconteceu. Um som estranho de música. A missão Apollo 10 ocorreu de 18 a 26 de maio de 1969, apenas um mês antes do pouso lunar oficial. Essa missão foi essencialmente um ensaio geral, orbitando a Lua em preparação para os pousos que estavam por vir. Tudo parecia estar indo bem até que ocorreu um evento estranho. Quando os astronautas passaram pelo lado oculto da Lua, eles experimentaram algo verdadeiramente incomum. Sugeriu-se que eles ouviram sons misteriosos, semelhantes à música vindos do espaço. Alguns até acharam que esses sons se assemelhavam a uma orquestra de outro mundo,
levando a pensamentos sobre envolvimento extraterrestre. Apesar do assombro dos astronautas, o evento foi mantido em segredo por quase 50 anos, até que a NASA liberou as gravações em 2016. Os astronautas descreveram os sons como semelhantes à música do espaço-tempo, expressando sua confusão sobre o estranho fenômeno auditivo. Essas melodias misteriosas eram como uma serenata alienígena assombrosa, ecoando pelo espaço. O que tornou o encontro ainda mais intrigante foi o momento e o lugar em que os sons apareceram. No ponto mais distante da Lua em relação à Terra, uma região onde a comunicação com a NASA foi brevemente interrompida. Nessa área remota, isolados das transmissões da Terra, os astronautas foram cercados pela melodia enigmática, sem conseguir entender sua origem ou propósito. Apesar de muitas teorias e suposições, a verdadeira natureza dessas harmonias espaciais permanece um mistério. Foi apenas um fenômeno natural, um eco de vibrações cósmicas, ou talvez um encontro com inteligência extraterrestre? As perguntas permanecem, despertando curiosidade e admiração à medida que a humanidade continua a explorar o espaço e desvendar os mistérios do universo. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. O astronauta da Apollo 11, que foi em uma missão secreta na Lua, finalmente quebra o silêncio e choca a todos. Em 1969, o astronauta Jack Caldwell, da missão Apollo 11, tinha um objetivo oculto além de plantar a bandeira americana. Jack foi encarregado de encontrar um objeto antigo, enterrado sob a superfície lunar, descoberto por varreduras secretas de uma missão anterior. Enquanto explorava a cratera escura, ele descobriu um dispositivo alienígena brilhante, marcado com símbolos estranhos. O objeto, surpreendentemente quente, parecia pulsar com uma energia incomum. Jack sabia que essa descoberta era enorme, mas as ordens da missão eram claras: devolvê-lo sem mencionar sua existência. Durante décadas, o mundo pensou que a Apollo 11 foi apenas uma grande realização humana. No entanto, o diário de Jack, finalmente divulgado em 2024, revelou a verdade. O objeto era um sinal, uma mensagem de uma civilização avançada, sugerindo uma visita antiga à Terra. A descoberta de Jack surpreendeu a comunidade científica, misturando conquistas históricas com mistérios cósmicos. A Lua, outrora um símbolo de sucesso humano, agora carregava a pista de visitantes extraterrestres antigos, fazendo a humanidade reconsiderar seu lugar no universo. O que você acha que essa mensagem antiga significa para o futuro da humanidade? Lua de Saturno, Encélado. Por milhares de anos, as pessoas têm olhado para as estrelas, profundamente curiosas sobre o universo e se perguntando se estamos sozinhos. Novas pesquisas estão desafiando a ideia de que a Terra é o único lugar com vida. Entre as muitas descobertas emocionantes, uma se destaca: a Lua de Saturno, Encélado. Esta lua gelada é considerada um dos melhores lugares para se procurar por vida extraterrestre. Vamos dar uma olhada mais de perto em Saturno e Encélado. Saturno, o famoso planeta, orbita o Sol a cerca de 870 milhões de milhas de distância. Ele tem um diâmetro de 75 mil milhas, tornando-o o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Saturno tem 82 luas e Encélado é uma das mais fascinantes. Descoberta em 1789, Encélado tem cerca de 300 milhas de diâmetro no Equador e é coberta por uma espessa camada de gelo. Sua superfície é marcada por crateras, falhas e depressões. Devido à alta pureza do gelo, que reflete 99% da luz solar, Encélado é um dos objetos mais brilhantes do sistema solar, com uma temperatura superficial de cerca de 330 graus Fahrenheit negativos. Sob sua crosta gelada, Encélado esconde alguns segredos intrigantes. Cientistas descobriram que algumas partes da superfície da Lua ainda são muito jovens, sugerindo atividade geológica contínua. Esta atividade inclui criovulcanismo, onde a água entra em erupção através do gelo, formando grandes poças na superfície da Lua. Encélado é o menor corpo celeste do nosso sistema solar, em que os cientistas observaram tal atividade. Esta descoberta veio da espaçonave Cassini, que começou a estudar Encélado em 2005. A Cassini encontrou uma fina camada de vapor de água na Lua, que parece vir de vulcões de gelo ou géiseres. As observações também sugeriram atividade geotérmica local, semelhante às fontes termais da Terra. Encélado possui grandes sistemas de falhas, que podem ter até 30 metros de profundidade e se estender por milhas. Essas características sugerem que as massas de gelo na Lua podem se mover e causar derretimento. A descoberta mais surpreendente é que Encélado pode ter um vasto oceano sob sua espessa camada de gelo. As medições de gravidade sugerem que este oceano poderia cobrir toda a Lua.
As partículas de gelo e o vapor de água observados nas fendas da região antártica indicam a presença de sistemas geotérmicos provavelmente alimentados por este oceano oculto. Inicialmente, os cientistas pensaram que essa era uma pequena fonte de água, mas estudos posteriores revelaram que é um grande oceano, separado do gelo superficial por uma camada espessa. A presença de água líquida é crucial para a vida como a conhecemos. Se a vida pôde se desenvolver nas fontes termais da Terra, processos semelhantes podem ocorrer em Encélado. A missão Cassini detectou metano nas emissões dos geysers, uma substância que pode indicar a presença de vida microbiana. A abundância de metano nas emissões térmicas sugere a presença de fontes hidrotermais, que poderiam sustentar formas de vida. Embora a ideia de vida em Encélado ainda seja uma hipótese, não está fora de questão. O metano pode ter outras origens, mas a possibilidade de vida permanece empolgante. Futuras missões, como a Enceladus Life Finder, têm como objetivo explorar mais profundamente esses mistérios e procurar sinais de vida. A descoberta de Encélado e seu potencial para abrigar vida impacta mais do que apenas a ciência. Ela desafia nossa compreensão da biologia e do nosso lugar no universo. Encontrar vida em Encélado não apenas revolucionaria nosso conhecimento, mas também inspiraria uma exploração espacial ainda maior. Esta busca impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias e destaca a importância da colaboração internacional. A missão Cassini, um esforço conjunto entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana, mostra como trabalhar juntos pode alcançar grandes feitos. Explorar Encélado também leva a avanços tecnológicos que beneficiam a vida na Terra, como melhorias em dispositivos médicos e monitoramento ambiental. À medida que continuamos a explorar, descobrimos não apenas os segredos de luas distantes, mas também verdades mais profundas sobre nossa existência e a natureza da vida. A busca para entender a vida além da Terra reflete a curiosidade infinita da humanidade e a determinação de explorar o desconhecido. Desafios da exploração lunar. Um grande desafio é a poeira lunar, que é muito diferente da poeira que temos na Terra. Ela é composta por partículas minúsculas e pedaços afiados de vidro. Essa poeira adere a tudo porque não há vento ou água para lavá-la. Para passar mais tempo caminhando na superfície da Lua e estudá-la, os cientistas precisam criar trajes espaciais que durem mais tempo. Isso porque a superfície da Lua não é tão segura quanto pode parecer. A NASA estabeleceu uma grande meta em 2015 para fazer trajes espaciais que durem mais, permitindo que os astronautas passem mais tempo fora de suas espaçonaves. A ideia é criar trajes que suportem 100 atividades extraveiculares, chamadas de EVAs, totalizando cerca de 800 horas na superfície da Lua. Isso seria muito mais tempo do que nas missões Apollo. Criar trajes melhores é crucial para estabelecer uma base permanente na Lua. Mas por que a poeira lunar é um problema tão grande? Bem, como ela adere a tudo, pode danificar os trajes espaciais e os equipamentos. Quando micrometeoritos atingem a superfície da Lua, eles criam mais poeira e, como não há clima para desgastá-la, a poeira só vai se acumulando. Quando o Sol brilha sobre a poeira, ela se carrega com eletricidade, o que a torna ainda mais pegajosa e difícil de remover. Para enfrentar esse problema, a NASA iniciou um desafio em 2021 para encontrar novas ideias. Uma solução é usar materiais especiais que possam repelir a poeira, como fibras condutivas e escovas eletricamente carregadas. Outra ideia é fabricar trajes com tecidos que imitam a estrutura das asas de insetos. A NASA também está trabalhando na adição de um escudo eletrodinâmico de poeira aos trajes espaciais. O plano da NASA para manter os astronautas seguros durante longas estadias na Lua envolve o uso de tubos minúsculos chamados nanotubos de carbono, CNTs. Esses CNTs são superleves e resistentes, tornando-os perfeitos para fortalecer os trajes espaciais. Ao contrário de metais pesados, como o cobre, os CNTs não pesam muito, mas ainda conduzem bem a eletricidade. Ao adicionar CNTs à camada externa dos trajes espaciais, a NASA pode torná-los mais fortes, sem adicionar peso extra. Para fazer isso funcionar, a NASA tece CNTs na camada externa do tecido dos trajes espaciais, que é feito de materiais como Gore-Tex e Kevlar. Isso ajuda a evitar que o tecido se desgaste, especialmente quando altas voltagens estão envolvidas. Eles também precisam ter cuidado para não usar voltagens muito altas, pois isso poderia danificar o tecido. A parte especial desses trajes espaciais é a capacidade de se manterem limpos.
Eles têm um sistema que usa campos elétricos para repelir pequenas partículas de poeira que possam aderir ao traje. Eles testaram isso em um protótipo de junta de joelho e funcionou bem, removendo quase toda a poeira lunar simulada. Antes da missão, Buzz Aldrin não era conhecido por ser muito religioso, mas ele secretamente se preparou para expressar sua fé cristã quando pousou na Lua. Ele viu o pouso lunar como uma oportunidade para mostrar suas crenças pessoais. Aldrin fez arranjos com seu ministro para realizar uma comunhão na superfície lunar, o que é uma forma simbólica de adoração na vastidão do espaço. Essa cerimônia privada aconteceu logo após a famosa caminhada lunar, mas não é amplamente conhecida na história da exploração espacial. Aldrin queria manter isso em segredo porque a NASA estava preocupada com a reação do público. Embora ele não tenha sido a primeira pessoa a rezar no espaço, foi o primeiro a realizar um sacramento cristão na Lua. Aldrin levou pão e vinho que foram abençoados na Terra e fez a sagrada comunhão enquanto se preparava para pisar na superfície lunar como a segunda pessoa a fazê-lo. Ele pediu um momento de silêncio e convidou seu colega Neil Armstrong para participar, mas Armstrong respeitosamente escolheu não participar. A NASA não queria falar sobre a comunhão de Aldrin porque temia que isso pudesse causar problemas, como o que aconteceu durante a missão Apollo 8, quando os astronautas leram um trecho do livro de Gênesis e as pessoas processaram a NASA. Mas, com o tempo, as pessoas passaram a respeitar as ações de Aldrin. A marca dos humanos na Lua, deixada pela missão Apollo 11, vai além da bandeira americana que foi plantada lá. As pegadas deixadas por Neil Armstrong e Buzz Aldrin são talvez os símbolos mais duradouros de nossa presença. E sem clima para apagá-las, essas pegadas podem durar séculos. Mas há mais na história do que apenas pegadas. Parte da estrutura de pouso foi intencionalmente deixada para trás, carregando uma placa com uma mensagem histórica. Aqui, homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua, julho de 1969. Viemos em paz por toda a humanidade. Este ato, juntamente com a colocação de ferramentas e equipamentos, tinha como objetivo comemorar a conquista e promover uma mensagem de exploração pacífica para todos. No entanto, nem tudo o que foi deixado para trás na Lua é nobre. Devido a limites de peso, os astronautas tiveram que deixar para trás vários itens, incluindo martelos, pás e até mesmo resíduos humanos. No total, 96 sacos de resíduos humanos foram deixados na Lua. O Sistema de Lançamento Espacial, SLS, é o grande sonho da NASA para a exploração espacial. É um foguete gigante e superpotente, inspirado no lendário Saturno V. O SLS foi construído para transportar cargas muito pesadas para o espaço, para além da gravidade da Terra. O interessante sobre o SLS é que ele não é totalmente novo. É como uma coletânea dos maiores sucessos da NASA. Ele aproveita muita da tecnologia e conhecimentos de missões passadas, como aqueles motores principais confiáveis do antigo programa do ônibus espacial. Esses motores estiveram presentes em inúmeras missões, com pouquíssimos problemas, e como eles já provaram seu valor, usá-los novamente economiza muito dinheiro em comparação com a fabricação de novos motores. Algumas das mesmas empresas que trabalharam no poderoso Saturno V ainda estão no jogo hoje. A Boeing, por exemplo, é um grande player, liderando a construção do SLS como principal contratante. O SLS é como um viajante do tempo, traçando a jornada da América no espaço, desde o programa Saturno na década de 60 até os dias de hoje, e sua missão é ir aonde ninguém jamais foi, como enviar humanos de volta à Lua e, eventualmente, até Marte. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e assista a mais conteúdos clicando nos cards da tela e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!